Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para você e, enfim, você vai sair daqui com um entendimento simples e básico que vai um pouco quebrar um pouquinho do que você anda aprendendo por aí. Aí, por aí fora, está dizendo o seguinte, cada um no seu... Rapaz, você sabe o hino, né? Rapaz, cada um no seu quadrado. Vai cuidar da sua... Vai cuidar da sua vida. É assim, e esse é o tipo de coisa que a gente ouve o tempo todo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer o seguinte, que essa pessoa que está aí do seu lado, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, essa bem bonita. Isso, aí fala assim para ela, eu vou cuidar da sua vida. É forte. Aproveita que você já está chocado, olha para outra pessoa e fala, eu vou cuidar da sua vida. Rapaz, se tem uma coisa que está no DNA do reino de Deus, é comunhão entre irmãos. Você faz parte, você não é uma ovelha desgarrada. Está no DNA do reino de Deus comunhão. A palavra também faz questão de pontuar o quanto a sua vida impacta positivamente ou negativamente as pessoas que estão ao seu redor. Querendo ou não querendo. Existe em nós uma responsabilidade que diz respeito ao outro. Eu sei que existe uma tendência ao egoísmo, ao isolamento, a uma igreja que chega, senta, participa, ouve o culto, participa, cultua, vai embora. Não, mas não é essa. A forma que Deus tem para nós, Ezequiel capítulo 3, verso 18, diz algo muito pesado. E eu peço que você escute com o coração aberto aí, porque dói, mas é necessário. Deus está dizendo a Ezequiel, quando eu disser a um ímpio, Ezequiel 3,18, tá? Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo, ou seja, convencê-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas para mim, o Senhor, você será o responsável pela morte dele. Continua. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá na sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Também quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu, as práticas justas dele não serão lembradas mais para mim, porém, você, Ezequiel, é que vai ser o responsável pela morte dele. É forte. Isso é o próprio Deus dizendo a Ezequiel, faça absolutamente tudo que tiver ao seu alcance para livrar o seu irmão do pecado, para livrar o seu irmão da queda, para livrar o seu irmão do erro. Por quê? Porque existe em você uma responsabilidade. Existe em mim uma responsabilidade ao seu respeito e existe em você uma responsabilidade ao meu respeito. É por isso que eu tenho que cuidar da sua vida. E você tem que cuidar da minha.
Olha para essa pessoa de novo e fala, então, você desculpa aí, mas eu vou ter que cuidar da sua vida. Senão vai dar ruim para mim. Jesus vai colocar na minha conta. Quando você não vir no culto, vou ter que te ligar. Senão vai vir para minha conta. É responsabilidade minha. Se a igreja entendesse isso, não tinha um monte de crente desviando, morrendo, indo para o abismo. Ei, presta atenção. Deixa nós cuidar da sua vida. Em Lucas capítulo 17, é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Sobre o quanto somos responsáveis por garantir o avanço do outro. Lucas capítulo 17, verso 1 diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, me perdoa, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me. Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura não terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim vós também, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu vou explicar esse texto para você. O texto já começa com algo que me chama a atenção, porque o texto diz o seguinte, e Jesus disse aos... Põe o versículo 1 aí, igreja. Isso. E disse Jesus aos discípulos. Isso não foi algo que ele disse para a multidão. Isso foi algo que ele disse para os discípulos. Gisele, eu não sei a diferença. Quem é a multidão? A multidão quer as mãos de Jesus. A multidão busca aquilo que ele pode fazer. A multidão busca aquilo que Jesus pode dar. E quem são os discípulos? Os discípulos buscam andar com Jesus, conhecer Jesus e ser como ele é. Então essa palavra é para discípulo. Tem discípulo aqui? E disse aos discípulos. Quem é o discípulo? Quem quer andar com Jesus, quem quer conhecer Jesus e quem quer ser como ele. Alguém que ama o abençoador mais do que a bênção. Esse é o discípulo. E ele disse aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Você está preparado? Tem discípulo aí? Jesus foi claro, ele subiu e falou o quê? Ide e fazei. Aqui não é igreja de multidão, aqui é igreja de discípulo. Amém? Aqui é igreja de gente que faz a diferença. Nós fomos chamados para amar Jesus,
para andar com Jesus, para conhecer Jesus e ser como Ele é. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? E essa palavra aqui é para os discípulos, ele está dizendo, ei, presta atenção, vão acontecer escândalos, não tem jeito, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vierem. E ai daquele que fizer tropeçar os pequeninos. Esses primeiros 2 versículos têm 3 personagens. Tem o discípulo, tem o causador de escândalo e tem o pequenino. Sobre o discípulo nós já falamos. Andar com Jesus, conhecer Jesus e ser como Ele é. Então nós vamos falar do causador de escândalo. O que é escândalo? Escândalo significa causar tropeço. Essa palavra escândalo na Bíblia, na sua tradução mais correta, causar tropeço, tentação, armadilha, cilada, algo que vai fazer com que a pessoa peque. E Jesus é extremamente severo em advertir, dizendo, ei, quem causar escândalo, quem provocar o pecado, quem fizer uma armadilha, quem for alguém que tenta o outro. Eu morava numa casa e tinha uma casa de aluguel no fundo. Rapaz, aí um dia, casal, né, recém-casado. Um dia a mulher veio chorando, ele me bateu, não sei o quê, uma confusão, meu Deus, e agora e tal. Aquele rolo, aquela confusão, meu pai do céu e tal. Passou. Um belo dia, estou eu num lugar da minha casa e ele está sentado, irmãos, o homem estava aqui, ó. Sentadinho na escada. Aqui, ó. Sentado de cabeça baixa. E essa mulher começou com a tentação. Porque você é um corno. Porque você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. O homem aqui, ó, quietinho. Quietinho, caladinho. Tá falando nada. E ela continuou falando. E ela continuou falando, e ela continuou ofendendo, e ela continuou tentando aquele homem de tudo quanto é jeito. Conclusão, onde é que acabou? Ele bateu nela. Aquela mulher causou, não justifica. Eu não estou falando que ele está certo, ele está errado. Pecado, errado, crime. Ele está errado. Mas que ela fez de tudo para provocar o erro dele, ela fez. E aí Jesus está dizendo, ei, coitado da pessoa que provoca a queda, o pecado. Melhor seria pendurar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Irmão, Deus que me perdoe, que me livre, que me guarde. Mas rapaz, tem hora que a gente está quietinho. Você está na benção. Você está no seu canto, eu estou no meu canto. Nós estamos tudo flutuando na glória do Senhor. Nós estamos voando, crente igual nem nós nunca viu. Firme com Jesus ali, ligado. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De repente, aparece um enviado, sabe-se lá Deus de onde? Com um assunto, uma fofoca, um comentário, uma foto, uma notícia, uma tentação, uma irritação, uma provocação. Parece um motoqueiro no meio do caminho. Ó, o motoqueiro ali já não... Você é uma benção, John. Você não é essa. Você está ali, ó, voando. De repente acontece um negócio, sei lá de onde é que veio esse ser humano. Parece que foi só para fazer você pecar, sim ou não? Jesus falou, não tem jeito, vai ter esse tipo de gente mesmo. É, o causador de escândalo. Existe só para fazer a gente tropeçar. Conhece alguém assim? Não. Você está na paz, irmão. Você está tranquilo. A pessoa começa com uma falação sem fim.
E aí você vai clamando o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí vai subindo um negócio, e aí você vai querendo responder, e aí vai ficando difícil. E aí você sai de perto da pessoa, vem atrás, porque ela vem atrás. E aí você quer não ouvir, você põe um fone na orelha, começa a falar mais alto, ela chama outra pessoa para falar. Tem esse tipo de gente aí. Irmão, tem hora que eu tenho que falar, que eu tenho vontade de falar, Espírito Santo, você me dá licença? Você pode ficar aqui? Que eu vou ali resolver um negocinho, daqui a pouco que a gente volta a andar junto de novo. Deixa eu só dar um murro na cara daquela pessoa. Só umzinho, só um safanãozinho assim, para ver se toma jeito. Tem esse tipo de gente. É lícito que venham os escândalos, não tem jeito. Mas aí ele fala de outro personagem. Falou do discípulo, falou do camarada que é o responsável por causar escândalo. E aí ele fala, Jesus também fala sobre o pequenino. Quem é o pequenino? É a pessoa que conheceu a Cristo há pouco tempo. Ele ainda é pequenino na fé, ele é pequenininho no entendimento. Irmão, porque quando você aceita Jesus, você está no primeiro amor, você está emocionado, mas o negócio é o seguinte, começa com o negócio de Abraão, de Isaac, Jacó, e um monte de gente que você nunca nem viu, nem mais gordo, nem mais magro, que Elias, que fez cair fogo que fez chover fogo do céu, e que a mula de Balaão falou, e que o mar abriu. É uns negócios muito loucos, que às vezes o cara estava fumando uns baseados lá fora, ele não imaginava uns negócios desse aqui. Falou, negócio muito louco não era lá, não. Muito louco é aqui. A pessoa chega sem entender muita coisa. Sim ou não? Então, ela é pequenininha no entendimento ainda. Ela tem um processo. Por que Jesus fala do pequenino? Porque, gente, se você já viu uma criança, quando o bebê nasce, que começa a andar, ele tropeça com mais facilidade. Sim ou não? Se você não ficar ali, ó, na proteção ali, cai fácil. Ele desequilibra, ele cai fácil. E aí Jesus está dizendo, ai daquele que fizer cair o pequenino, aquele que nasceu agora. Porque ele cai muito fácil. Quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente dos pais. Ele vai crescendo, ele vai aprendendo a andar, ele vai aprendendo a comer. Mas crescer e deixar de ser um pequenino exige tempo e alimento. Exige tempo e alimento. E quem é que tem que cuidar do pequenino? O discípulo. Não é o discípulo que está falando, eu aceitou Jesus, mas sem ter jeito não. Não é o discípulo que tem que falar, trouxe um dia, mas só Deus. Não, o discípulo tem que cuidar, porque é pequenino ainda. Tem discípulo aqui? Amém. Tem discípulo aqui? Amém. Jesus está deixando claro que o pequenino merece um cuidado maior. Está deixando claro que existe uma probabilidade maior do pequenino pecar, do pequenino cair. A pergunta que eu faço para você aqui hoje, dentro desse contexto de 2 versículos com 3 pessoas, o discípulo, o causador de escândalo e o pequenino, quem é você na história? Silêncio da morte, né? Quem é você na história? Porque uma coisa é fato, Jesus chamou você para ser discípulo. E quem é discípulo é responsável por cuidar que ninguém caia, principalmente os pequeninos. Diga de novo para a pessoa do seu lado, ei, vou ter que cuidar da sua vida. Vou ter que cuidar da sua vida, porque eu sou discípulo. Não vou deixar você ir para o buraco. Não vou deixar você ir para o abismo. Não vou. Vou ter que cuidar da sua simples. Porque ou você é discípulo,
Ou você é causador de escândalo, pessoa que afasta as pessoas de Jesus, faz ela pecar, ou você é o pequenino. Se você é o pequenino, fica tranquilo. Nós estamos aqui para cuidar de você. Nós estamos aqui para alimentar com a palavra. E no tempo certo, vai crescer. E vai se tornar um discípulo. Mas quem é você na história? Agora preste atenção, você está preparado? Vou nem perguntar de novo. Até quando você vai se comportar como pequenino? Porque qualquer coisa faz você cair. Irmãos, à medida que o tempo passa e nós vamos sendo alimentados pela palavra, uma coisa é fato: nós temos que crescer. Porque se uma criança nasce e ela não cresce, ela está com um problema. Ela está com uma doença, ela está com uma enfermidade. Vai ter que levar no médico e descobrir o que está acontecendo. Porque existe uma ordem natural. Você é pequeno, vai sendo alimentado, o tempo vai passando e você cresce. Você cresce. Até quando vai se comportar como pequenino, que cai por qualquer coisa? Crescer em fé. E quanto mais nós crescemos em fé, mais nós nos afastamos do pecado. O Senhor quer que você cresça. E quanto mais você vai crescendo, mais longe do pecado você vai ficando. E crescer em fé não significa tornar-se alguém que se sente intocável pelo pecado. Não tem pecado no mundo que me toque. Vai, trouxa, vai vacilando para você ver se tu não cai hoje. Irmãos, eu falo uns negócios que saem sem querer. O trouxa você corta da pregação. Pastor Denis, mancada, saiu. Já foi, né? Você me perdoa? Só vem na primeira vez, gostei não. Fui lá, a pastora me chamou de trouxa. Que igreja é essa? Você não espalha essa fofoca não, tá? Por favor. Irmão, o Senhor quer que a gente cresça. E quanto mais a gente cresce, a gente fica afastado do pecado. E crescer não significa ser alguém intocável. Não tem pecado que me faça cair. Não tem pecado que me tente. Crescer em fé não significa ter uma força sobrenatural. Não, eu sou um homem tão de Deus que se colocar uma mulher nuazinha ali, ó, tá tranquilo. Vai. Não tem jeito, porque a nossa carne é fraca. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E o que significa então crescer em fé? Crescer em fé significa tornar-se cada dia mais dependente de Deus e mais consciente da sua incapacidade. Crescer em fé é entender que a gente ganha é quando perde. Crescer em fé é entender que a gente sobe é quando desce. Crescer em fé é entender que o maior é o menor, que o último é o primeiro. Crescer em fé é entender que para crescer eu preciso antes diminuir. Crescer em fé é entender que você é completamente dependente de Deus. E é essa dependência que te afasta do pecado. Jesus te chamou para ser discípulo. Você é responsável pela vida do outro que está do seu lado. Nós somos como Jesus. E Jesus amou, Jesus cuidou, Jesus se preocupou, Jesus se importou. Jesus veio para a terra e a única coisa que ele fez foi servir e amar as pessoas. E mudar a vida delas e tocar a vida delas. Nós somos discípulos de Jesus. Então a vida do colega do seu lado é responsabilidade sua. Aleluia. E então Jesus começou o texto falando dos discípulos, falando que vai ter o escândalo e falando que ai daquele que fizer cair o pequenino, aquele que é novo. Acorda, você não pode ser pequenino para sempre. Está na hora de crescer, né?
Jesus está chamando para ser discípulo. Lucas, capítulo 17, ele continua: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus começa dizendo, acautelai-vos, tenham cuidado de vocês mesmos. Porque aqui nós estamos falando do cara que causa escândalo, e aqui nós estamos falando do pequenino. E ele diz, presta atenção, porque se vocês mesmos tomar conta, se vocês mesmos não vigiar, é vocês mesmos que vai dar mau testemunho, é vocês mesmos que vai cair no pecado, é vocês mesmos que vão tropeçar. Então presta atenção em vocês mesmos. Jesus está dizendo, ei, vigiem, para que vocês mesmos não sejam o tipo de pessoa que causa tropeço no irmão. Ele está falando isso com os discípulos. Aí Jesus dá mais uma arrochada. Jesus dá mais uma apertadinha no negócio. E aí ele diz, presta atenção. Se te ofenderem, perdoa. Se fizerem algo contra você, e se te prejudicarem? Perdoa. Não fica virado no ódio, não. Não fica orando para Jesus levar. Carrega, Senhor. Leva logo esse negócio. Queima com fogo isso aí. A Bíblia está dizendo, se pecar contra você, repreende. Essa palavra repreende aqui quer dizer corrige com amor. Porque muitas vezes quando a gente ouve repreende, a gente quer ser o rei da cocada preta. É porque por isso que você não vai para frente. Entendeu? Porque eu não faço isso, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu. E você, isso não é repreender em amor. Errou. A Bíblia está dizendo, ei, corrige com amor. Porque o objetivo não é jogar na cara da pessoa que ela está errada. O objetivo não é chegar para ela e falar assim, viu, você vai para o inferno, tá? Tem mãe que passou a vida falando que o filho vai para o inferno. Aí depois o menino desvia, porque ela mesmo confessou com a própria boca, foi ela que falou a vida inteira para o menino. Tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno. Ele acreditou. E vive uma vida que ele sabe que vai levar ele para lá. O objetivo não é esse. O objetivo não é provar que você está certo. O objetivo da repreensão em amor, da correção em amor, é levar a pessoa ao arrependimento. Com Deus, não tem nada a ver com você. Nós não estamos no mundo para provar que nós estamos certos, gente. Nós estamos aqui para amar o próximo, corrigir em amor e explicar para ela que o que Deus tem para ela é maior do que aquilo ali. Mostrar para ela que aquilo ali não é o plano de Deus. Ponto. Então Jesus diz, presta atenção, discípulos, vai ter escândalo. Se fizer cair o pequenino, vai dar ruim, porque, olha, vai ser feio o negócio. Presta atenção para vocês não serem a causa das pessoas se perderem, delas pecarem. E tem mais. Se alguém pecar contra vocês, se alguém pecar, Jesus disse, se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, perdão faz parte do DNA do meu discípulo. Perdoe tudo, perdoe todos e perdoe quantas vezes for necessário. Na oração do Pai Nosso, ele condiciona o nosso perdão ao perdão que eu entrego. Pai, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Ele diz, na mesma medida que você medir, você vai ser... Perdoa. Perdoa.
Porque se você deixar de ser pequenino para ser discípulo, você vai entender que Deus perdoou uma dívida muito maior do que qualquer coisa que alguém fez por você, contra você. Jesus fala de um homem, Mateus 18. Então Pedro aproximando-se, versículo 21, Pedro aproximando-se dele disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo até 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ele devia 1.000. Aí ele encontrou um cara que trabalhava para ele, que devia para ele 100. Olha o que ele fez. E lançando mão dele, sufocava, agarrou no pescoço dele, dizendo: paga-me o que me deves. O cara que tinha acabado de ter uma dívida enorme, perdoada, agarrou no pescoço do outro, que devia 10 vezes menos para ele, e falou: paga-me o que você me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O rei está pronto para perdoar toda a dívida, ele tem muita compaixão. Mas presta atenção, aquilo que ele está te dando, ele está esperando que você também dê para aqueles que estão te devendo. E é isso que Jesus está explicando para os discípulos. Ei, discípulos, presta atenção no que eu estou falando. O rei é tão generoso que, na verdade, o servo pede o quê? Senhor, me dá um tempo que eu pago. Ele pediu para pagar parcelado. O Senhor falou: não, vou perdoar. Quero pagar parcelado. Não, vou perdoar. Mas quando Deus perdoa aquele homem, Ele está esperando que aquele homem vai sair lá fora e vai entregar aquilo que antes ele recebeu. E é isso que Jesus está falando com os discípulos. Começa a mostrar para eles a responsabilidade deles em serem embaixadores de Cristo na terra. E que eles, em hipótese alguma, podem ser a causa de tropeço e mais, de forma nenhuma, devem negar o perdão àqueles que o ofenderem. Vocês não podem ser causa de tropeço e mais, perdoa sem limite. Jesus está dando a missão. Tem discípulo aqui? Já diminuiu, né? Aí olha o que os discípulos dizem. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Jesus está dizendo: ei, discípulos, eu espero de vocês que de forma nenhuma vocês causem tropeço a ninguém. E que vocês estejam prontos para perdoar tudo, todos e quantas vezes for necessário. Em outras palavras, aí os discípulos chegam e falam: Jesus, aumenta a nossa fé.
aumenta a nossa fé. Em outras palavras, o que os discípulos estão querendo dizer? Nós não vai dar conta. Aumenta a nossa fé, porque para qualquer lado que correr está difícil demais. Porque se eu fizer o irmão tropeçar, você está falando que era melhor eu ter pendurado uma pedra no pescoço e lançar no mar. Ruim. Difícil. Sim ou não? Mas para eu não fazer ele tropeçar, significa que eu vou ter que causar um negocinho em mim. Sim ou não? Sim, você vai ter que abrir mão. E aí tem mais, perdoa tudo. Difícil, Jesus, aumenta a nossa fé, porque nós não vamos conseguir ser essa pessoa aí, não. Nós não vamos conseguir, não, só tem que aumentar a nossa fé, que nós não estamos prontos para ser assim. Aumenta a nossa fé, porque nós não vamos conseguir ser essa pessoa. Uma pessoa que altera toda a vida com o propósito de proteger a fé do outro. Uma pessoa que se compromete de uma forma que, ainda que pequem constantemente contra ela, ela está disposta a perdoar sempre. Eles perceberam que eram incapazes de cumprir os ensinamentos de Jesus. Nós não vamos conseguir ficar à altura desse padrão que o Senhor está estabelecendo para nós. Só vai ter que dar muita fé, a gente não vai conseguir. E olha o que Jesus responde. Ei, presta atenção. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus responde, vocês vão viver aquilo que humanamente é impossível. Jesus está dizendo, ei, para vocês viverem o que humanamente é impossível, tem jeito. Humanamente é impossível perdoar uma pessoa que me ofendeu, que me atacou, que me atingiu várias vezes. Humanamente é impossível perdoar o que essa pessoa me fez. Humanamente é impossível ter uma vida tão reta, me conter de tal forma para não gerar tropeço para ninguém. Humanamente é impossível, mas Jesus está dizendo, ei, presta atenção, tem jeito de viver o impossível, tem jeito, tem como. Basta ter uma fé como o grão, fácil, está resolvido. Aí, ó. A partir de hoje você perdoa todo mundo, só precisa ter uma fé do tamanho do grão de tranquilo. Sim ou não? A partir de hoje, de forma nenhuma, você vai causar tropeço, você vai fazer alguém pecar. É simples. É só ter a fé do tamanho de um grão de... Ele compara a fé que os discípulos necessitam a um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão, a menor semente, pelo menos naquele tempo que os palestinos conheciam, era a menor semente. Mas Jesus fala, bom, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, vocês vão conseguir isso daí tranquilo. Vocês estão achando que o padrão está alto, mas vocês só precisam de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ok. E como então é o grão de mostarda? Marcos 4:31. É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Uma fé como um grão de mostarda é uma fé que inicia pequena, mas tem um potencial de gerar coisas grandes. Uma fé como um grão de mostarda, ela começa pequena, mas a cada dia ela vai crescendo, 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 até se tornar algo tão grande que é capaz de dar proteção, que é capaz de dar sombra. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre fé é, ela cresce. Porque ela é como um grão de mostarda, plantado o menor
a menor de todas as sementes, torna-se a maior de todas hortaliças. Mas aí, você já deve estar pensando, é por isso que eu não consigo perdoar. Está explicado. Está aí o motivo. Que aquela pessoa me provoca e eu provoco em dobro. Está aí o motivo dela me fazer pirraça e eu pirraçar mais ainda, porque está explicando. Está aí, está fácil agora. Por isso que eu não consigo me importar se o que eu faço afeta o outro ou não. Porque a minha fé não cresceu. Está falando aí que tem que ter a fé igual ao grão de mostarda, e o grão de mostarda é pequenininho, mas aí cresce, a fé tem que crescer, a minha não cresceu. Está aí, está explicado. Por isso que eu não estou conseguindo. Mas presta atenção no que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que Jesus está dizendo? É que a sua fé deve crescer, e ela deve crescer muito, mas ainda que ela seja só um grãozinho, ela já é suficiente para fazer o impossível. Vai crescer, mas se ela for só uma sementinha, você vai dizer para a amoreira: arranca, e ela vai arrancar. E você pode dizer: mas por que a moreira? O que tem a ver a moreira? A moreira é uma árvore que tem raízes tão fortes e tão profundas que ela pode viver centenas de anos. Para o judeu, a amoreira era um sinônimo, significava algo sólido, inabalável. Então, as suas raízes são tão profundas que apenas uma força sobrenatural poderia arrancá-la e plantá-la no mar. Agora, irmão, alguém aqui já viu uma árvore plantada no mar? Sim ou não? Graças a Deus, porque senão eu falei: será que mundo que eu estou, gente? Sempre fui para a praia, nunca vi nenhuma árvore no meio. Você nunca viu, porque não existe. Sim ou não? Mas Jesus está dizendo que uma fé genuína, fundamentada nele e constante, ainda que pequenininha como um grão de mostarda, ela é mais do que suficiente para fazer o impossível, para fazer aquilo que não existe, que ninguém nunca viu existir. Agora, o que eu acho mais lindo é que Jesus não está falando de fé para fazer milagre, gente. Jesus não está falando de fé para abrir o mar. Jesus está falando de uma fé que vai fazer de você alguém capaz de amar o próximo como a ti mesmo. Jesus está falando de uma fé que vai te habilitar a ser como Ele é. Jesus está falando de uma fé que te capacita a amar aquele que ninguém ama. Jesus está falando de uma fé que te capacita a perdoar aquele que ninguém perdoaria. Jesus está falando de uma fé que vai te habilitar a se sacrificar em prol do outro. Jesus está falando de uma fé que vai fazer você apanhar numa face e oferecer a outra. Jesus está falando de uma fé que vai capacitar você a bendizer os que te maldizem. Jesus está falando de uma fé que vai fazer você amar os seus inimigos. Uma fé que vai fazer de você alguém que levanta o caído, ao invés de alguém que causa a queda. Aleluia! Ele está dizendo: ei, discípulos, vocês têm uma missão. Vocês não podem causar a queda de ninguém. E outra, vocês têm que perdoar tudo e todos, o tempo todo. Os discípulos olham e falam: não tem jeito, o senhor vai ter que dar uma aumentadinha na fé. Eu falo: não, fica tranquilo, que se for pequenininha assim, ó, bem pequenininha, já é o suficiente para fazer o impossível. Já basta para você viver isso daqui que eu estou falando. E aí Jesus continua com uma parábola dizendo... Eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje. Não tem? Então vocês prestem atenção. Porque a parábola tem umas palavras meio atrapalhadas.
Aí eu coloquei na versão mais fácil de você entender. Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. É parábola de Jesus. Jesus está falando. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Por acaso, o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Essa parábola, ela revela muitas coisas. Primeiro, ela revela que você pode ter a fé para mover montanhas, mas nunca se esqueça, você é servo de Deus. Um homem tinha um empregado, tinha um servo. Você pode ter uma fé a ponto de dizer a amoreira, que é a árvore que tem uma das raízes mais profundas do mundo, sai daqui e planta-te no mar, que é uma coisa impossível que ninguém viu. Deus está dizendo, você pode ter essa fé, mas não esquece, tá? Você é servo de Deus. A segunda coisa que essa parábola me ensina é não faça nada achando que isso vai lhe dar mérito diante de Deus. Ele diz, olha, e por acaso merece agradecimento o empregado que fez o que era a obrigação dele? Porque quando a gente começa a fazer as coisas para Deus, de repente a gente acha que tem mérito. Não, porque eu oro 2 horas por dia, todo dia. Irmão, você pode fazer o que você quiser 24 horas. Nós somos alcançados pela graça. Não é mérito, é dom de Deus. É favor imerecido. Ele derrama o poder dele sobre nós. Ele dá autoridade para a gente usar o nome dele. Mas nós nunca podemos nos esquecer. Ele é o Senhor. E nós precisamos sempre nos lembrar que nada do que a gente faz para o Senhor é digno de mérito. Existe recompensa lá no céu, lá na glória, se a gente não deixar a vaidade entrar no nosso coração. Amém? Mas o que mais me chama a atenção nessa parábola, então você entendeu a parábola? O servo está lá, foi para o campo, foi cuidar das ovelhas, cuidar da plantação. Aí ele chega em casa e aí a parábola diz assim, até parece que o patrão vai chegar para o funcionário e falar assim, senta aqui na mesa no meu lugar e come. Não, o patrão vai falar para o funcionário, vai para a cozinha, faz a comida, me serve e depois você come. E o funcionário, por ter feito aquilo que é o papel dele, a obrigação dele, ele não merece um agradecimento. Porque ele só fez aquilo que ele devia fazer. É o papel dele, é a função dele, ele está ali para isso. Ele não merece ser agradecido por isso. É a parábola, tá, gente? Calma, fica tranquila, tá? Tá tudo certo. E aí ele fala assim, olha, o servo que só faz aquilo que lhe pede é inútil. Me chama a atenção nessa parábola, é que Jesus deixa claro que nós estamos debaixo de uma nova condição. Onde ser a pessoa que eles estão achando ser tão difícil, a ponto de estar pedindo mais fé, na verdade vai ser algo tão natural, vai fluir de nós tão naturalmente. Do mesmo jeito que o empregado sabe o que fazer, do mesmo jeito que o empregado obedece às ordens do seu senhor, e não tem nada de mais nisso, é natural, é normal, não é dificultoso. Assim será para mim e para você, ser essa pessoa, ser esse discípulo que cuida para que o pequenino não caia, que cuida para que a pessoa, para que não seja causa de tropeço. Para nós vai ser assim como
é para esse escravo, para esse empregado. É natural, ele já sabe. Ele não é uma coisa difícil, já flui. Ele chega, ele vai, ele pega, ele faz. Está tudo certo. O Senhor não precisa mandar. Ele já sabe o que tem que fazer, porque ele tem aquela natureza. Então ele está querendo dizer, ei, você tem uma nova natureza. Então ser essa pessoa que eu quero que você seja, discípulo, não vai ser difícil, vai ser fácil, vai fluir. Você vai cuidar dos pequeninos, você vai proteger ele, você não vai causar tropeço a ninguém, você vai liberar perdão sem a menor dificuldade. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, você é nova criatura, você nasceu de novo, você é luz do mundo, você é sal da terra. Vai ser natural ser essa pessoa. Que pessoa? É essa pessoa que cuida do pequenino, que não causa tropeço à vida de ninguém e que perdoa. Para a gente encerrar, 1 Coríntios 10, 27. Se um descrente, ao convidar para uma refeição, aceitem o convite, se desejarem. Comam o que lhe oferecerem sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para a outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se o que você vai fazer de alguma forma ofende alguém, por causa da consciência daquela pessoa, não faça. E aí ele diz, mas por que eu tenho que abrir mão da minha liberdade por causa do outro? Por que eu tenho que deixar de fazer aquilo que às vezes nem é errado, só para que o outro não seja ofendido? Só para que o outro não seja atingido, tocado? Aí ele continua o texto, porque serei eu condenado de comer algo pelo qual dei graças a Deus? Por que serei eu condenado por algo que dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, tá doendo, né? Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Existe um propósito de Deus para você, e é que através de você muitos sejam salvos. Eu sei, parece difícil, os discípulos também acharam, eu não vou conseguir essa pessoa que baixa a cabeça, que leva desaforo para casa, eu não vou conseguir deixar de fazer o que eu gosto só para não dar mau testemunho, só para fugir da aparência do mal, eu não vou conseguir ser essa pessoa que perdoa, mesmo quando todo mundo me ofende. Mas Jesus está dizendo, uma fé pequenininha, bem pequenininha, já é capaz de grandes milagres. E você ser essa pessoa vai ser natural, assim como é natural o empregado servir o patrão. Se coloque de pé em nome.